Graça e paz sobre a tua vida. Mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus. E precisamos compreender os pensamentos de Deus. Segundo que Jeremias fala, isto lá no capítulo 29, de 11 e 14, ele se referindo à nação de Israel, lá são pensamentos que falam de nós também, falam de nossa época, e a gente precisa compreender. Ele diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte, congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos a um lugar de onde vos mandei para o exílio. Ele fala acerca da nação de Israel. Mas poderiam essas promessas se referenciar, ou seja, poderíamos usá-las? Claro que sim. Quais são os pensamentos de Deus acerca de nós? Qual a vontade de Deus acerca de nossas vidas? E qual a importância de compreendermos a necessidade de buscar o Senhor de um coração aberto, um coração sincero. Buscar de todo o coração. Queremos conhecer a Deus. Esse é o aspecto que é mais importante. Não se trata simplesmente de mandamentos, não se trata de religião, não se trata de queremos buscar os nossos desejos, mas se trata de querer conhecer Deus. Buscar o conhecimento de Deus. Podemos iniciar com as motivações erradas, sem problema nenhum, mas devemos buscar de todo o coração. Ansiosamente desejar, zelosamente desejar, conhecer a Deus. Pois quando nós nos empenhamos neste processo, mesmo com a motivação errada, ele se revela a nós. Nos converte, nos leva a conhecer da sua vontade, a compreender o seu querer. Podemos buscar por uma questão de saúde, podemos buscar por uma questão de emprego, podemos buscar por uma questão de dificuldade na família. Tudo isso pode fazer parte do processo, como uma maneira para que um Deus poderoso possa resolver a nossa situação. Isso é religiosidade. Acharmos que o ente divino tem a obrigação, quando nós fazemos as coisas que lhe agrada, ele suprir e resolver os nossos problemas, removendo a maldição de nossas vidas. Mas é isto? Não. Viver o reino de Deus, conhecer a Deus, envolve conhecer sua vontade, compreender a obra que ele fez em nosso favor, a sua oferta, para que nós possamos entender, compreender e fazer o mesmo. Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho. E nós podemos pensar que isto foi numa perspectiva de corrigir rumo. Não foi. Deus havia planejado Cristo desde antes da fundação do mundo, ou seja, desde antes de nos criar. Por quê? Porque ele sabia, ele conhecia todo o seu propósito, todo o seu plano, a sua presciência. E nós precisamos entender que Cristo faz parte do processo de plano de Deus, para que nós possamos viver em unidade com Ele, conhecendo a Ele, conhecendo da sua vontade. Isso quer dizer que quando nós nos empenhamos nisso, em conhecer a Deus, que nós teremos os nossos problemas resolvidos? Não, isso não quer dizer isso. Isso simplesmente quer dizer que à medida que nós conhecemos a Deus, compreendemos da sua vontade e a sua vontade nos submetermos, mais e mais, viveremos na perspectiva dele, compreendendo que os problemas, as dificuldades, as nossas lutas simplesmente fazem parte da vida e que nós devemos olhar numa perspectiva eterna, de ajudar, de ofertar as nossas vidas em favor daquele momento, daquela situação, para que outros possam conhecer o Pai. A gente precisa crescer nisso, precisamos amadurecer, precisamos entender que o plano de Deus é muito maior do que nós possamos imaginar, que os seus pensamentos para nós são muito maiores do que nós mesmos desejamos para nós. Precisamos conhecer a verdadeira vida,
conhecer a liberdade que temos em Deus, para que as nossas vidas glorifiquem o seu nome por meio das obras que nós realizamos, pois a vocação estabelecida por Ele para a Igreja é para que, vivendo como família, vivendo a sua vontade, revelemos o reino neste mundo, proclamemos as virtudes dele, as suas virtudes, por meio das obras que realizamos e mostramos a todo o principado e potestade a sua multiforme sabedoria e graça. Que a gente possa entender isso, que a gente possa compreender estas coisas e vivermos a vontade do Pai na plenitude do seu querer, na plenitude da sua vontade. Que a gente cresça, amadureça, compreenda a vontade do Pai de forma plena, como Ele planejou, como Ele desejou para nós. Que a gente entenda isso e nos submetamos à vontade do Senhor. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.